Olá, meu nome é Maiara Moretti. Eu sou a Maria Almeida. E somos discentes do 4º ano de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina. Participamos de um projeto de extensão intitulado Gestão Contábil 3, que tem como premissa apresentar os aspectos trabalhistas, tributários e contábeis aplicados a diversas atividades. E hoje estamos aqui apresentando para vocês na parte de odontologia. Com a formação vem também a insegurança. Afinal, me formei e agora? Existem diversos caminhos que vocês podem prosseguir, desde empregado com carteira assinada, registrado, CLT, concursado, para ter uma maior estabilidade, ser um profissional autônomo ou mesmo um empresário. De acordo com a plataforma salários.com, o período de janeiro a setembro de 2021 houve uma queda de 64,42% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho na atividade de odontologia. E aí vem uma nova questão: por que não empreender? Bom, decidido empreender, outras dúvidas surgem, como, por exemplo, quais os custos para a contratação de um funcionário? E quais os aspectos tributários que vocês deverão considerar? Para a contratação de um funcionário, por exemplo, existem diversos custos, como ordenados e salários, os encargos sociais, as provisões trabalhistas, e tem que levar em conta não apenas a legislação, mas também a convenção coletiva de trabalho. Vamos nos ater aqui a uma exemplificação de um auxiliar bucal. Temos aqui um modelo de olerite da empresa Suzane Odonto 2020, da funcionária Maria da Silva. O salário base dessa funcionária é de R$ 1.293,41. Tem também um adicional por tempo de serviço, que é um adicional de 1% a cada 2 anos de trabalho. E também o adicional de insalubridade, que é 20% do salário mínimo, ou seja, 20% de R$ 1.045, o que totalizou R$ 209. Como todos esses vencimentos, essa funcionária ela tem um total de proventos de R$ 1.515,34. E ela tem como desconto o INSS, que é a parte da própria funcionária de 9%, então desse valor, R$ 136,38 descontado. Tem também o desconto de vale transporte, que é 6% em cima do salário base, e tem também o desconto de vale refeição, que é um desconto de 20% em relação ao benefício fornecido por você, empregador. Então, o total de descontos dessa funcionária é de R$ 268,52. E totaliza, então, um recebimento dela, né, de R$ 1.246,72. Essa parte dos encargos sociais, ela refere-se ao quê? Ao INSS por parte do empregador, que é 26,5%, então totaliza R$ 401,57. O FGTS de 8%, então R$ 121,23. O Vale Transporte fornecido de R$ 178,50, sendo reembolsado pelo aquele valor que já foi descontado no lerite da funcionária de R$ 77,60. O Vale Alimentação fornecido de R$ 273,18, reembolsado pela funcionária ali, R$ 54,62, tendo, então, como total de encargos do empregador, R$ 842,23. Ou seja, o total de gastos que você desembolsou com esse funcionário foi, na verdade, de R$ 2.088,96. Como provisões trabalhistas, temos aqui as férias e o 13º salário. As férias, elas são acrescidas de 1/3 do seu próprio valor. E temos ali que adicionar o FGTS e o INSS por parte do empregador. O 13º salário também incide o FGTS e o INSS parte empregador. Então, embora não desembolsado mensalmente esse valor de R$ 396,15, ele compõe o custo do seu funcionário. Então, totalizando o salário, mais os encargos e as provisões trabalhistas, o seu gasto efetivo em contratar um funcionário é de R$ 2.485,10. A Convenção Coletiva de Trabalho
desse profissional auxiliar bucal é o Sim Saúde. E ele diz que a data base de reajuste é o mês de maio. O piso salarial é de R$ 1.293,41, tendo o adicional de tempo de serviço, que é 1% a cada 2 anos. A hora extra desse funcionário, ela é paga da seguinte forma: 50% até 44 horas e 100% após. Deverá ser fornecido pelo empregador R$ 273,18 como vale alimentação, 2 uniformes por ano e também o empregador tem um custo, né, com a taxa de assistência laboral de 1% do salário nominal de cada empregado. A Convenção Coletiva de Trabalho diz também que o empregador ele é responsável por fazer a apólice de seguro, né, de contratar uma apólice de seguro para os seus empregados. Essa apólice, ela diz que o seguro de vida tem que ser de R$ 40 mil, o seguro invalidez do mesmo valor e o auxílio funeral e cesta básica de 10 mil, tendo ainda o auxílio jazigo de R$ 10 mil também. Agora, quando vai ocorrer a demissão desse funcionário, deverá ser levado em consideração o aviso prévio, que, conforme o capítulo 6 da CLT, diz que será concedida uma proporção de 30 dias aos empregados que contém até 1 ano de tempo na mesma empresa, sendo acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado. Então, para exemplificar, fiz aqui uma tabelinha referente ao aviso prévio versus o ano de empresa. Então, aquele funcionário com até 1 ano de empresa, ele tem 30 dias de aviso prévio. Concluído 1 ano, ele tem direito aos 30 dias mais 3 dias adicionais, ou seja, 33 dias de aviso prévio. 5 anos de trabalho, ele tem os 30 dias mais os 3 vezes 5, então que totaliza 45 dias de aviso prévio. O máximo que seria 60 dias, então se ele faz completando 20 anos ou mais, ele tem os 60 dias mais os 30 dias iniciais, totalizando, então, 90 dias de aviso prévio. Então, além de trabalhar em uma empresa como funcionário ou ser um funcionário público, prestando concurso, o profissional de odontologia ele pode trabalhar como autônomo ou como pessoa jurídica. Um autônomo ele é um profissional, ou seja, uma pessoa física, que realiza o seu trabalho sem um vínculo empregatício, por conta própria, ou seja, ele assume todos os riscos desse serviço. E como autônomo, ele pode prestar tanto serviços para outras pessoas físicas, como para pessoas jurídicas. Abrindo uma empresa, por outro lado, ou seja, criando um CNPJ, o profissional ele cria uma pessoa jurídica, ou seja, uma entidade com direitos e obrigações específicos que são diferentes das pessoas físicas. Tanto para trabalhar como autônomo, como para trabalhar como pessoa jurídica, o profissional ele precisa cumprir alguns requisitos e ele precisa também pagar alguns tributos. Então, primeiramente, ele precisa estar em dia com o Conselho Regional de Odontologia, no nosso caso aqui do Paraná. Então, ele precisa se registrar nesse conselho e pagar as anuidades. Ele também precisa tirar um alvará, que é uma licença, um documento que o profissional ou a empresa precisa tirar no município, para, por exemplo, poder emitir notas fiscais. Além desses 2 requisitos, é necessário pagar alguns tributos, que são principalmente o ISS, o INSS e o Imposto de Renda. O ISS, ele é fixo ou um percentual. No município de Londrina, o fixo tem o valor de R$ 910,41 e o percentual é de 3% sobre as receitas. O INSS, ele varia, podendo basicamente ser 20%, no caso de autônomos que prestam serviço para pessoa física, 11% retido, no caso de pessoas autônomos que prestam serviço para pessoa jurídica, e outros valores para as pessoas jurídicas. E o imposto de renda, ele é recolhido conforme uma tabela, conforme o livro caixa, para as pessoas físicas, também recolhido conforme uma tabela, e só que retido para as pessoas jurídicas, e é o imposto de renda da pessoa jurídica para as empresas. Lembrando que para as empresas também tem outros 3 impostos, que são Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS e a COFINS. Então, aqui estão constando os valores das anuidades do Conselho Regional de Odontologia do Paraná para o ano de 2020. Então, para a pessoa física, esses valores são divididos entre cirurgião dentista e técnico em prótese dentária, que são, respectivamente, R$ 503 e R$ 335,
E para a pessoa jurídica, ele vai conforme o capital social, ou seja, quanto mais dinheiro o sócio investiu para começar uma empresa, mais a anuidade vai ter que pagar. E também dividindo em duas classes, a entidade prestadora de assistência odontológica e os laboratórios de prótese dentária. Então, lembrando que se um sócio, um ou mais sócios abrirem uma empresa, eles vão ter que pagar tanto a anuidade deles, como pessoa física, tanto a anuidade da empresa, da pessoa jurídica. Esse é um exemplo de um recibo de pagamento para um autônomo que presta serviço para pessoa jurídica. Então, nele consta o valor do serviço prestado, o imposto de renda e o INSS, que são retidos, ou seja, a empresa desconta do valor a pagar para o autônomo e depois vai e recolhe esses valores em nome do autônomo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o imposto de renda do autônomo que presta serviço para pessoas físicas. Como ele, o autônomo, é uma pessoa física, a tributação é feita através do CPF. O profissional precisa emitir um recibo pelo serviço que ele presta e ele paga o imposto de renda por mês por meio de uma metodologia que se chama Carnê-Leão. O Carnê-Leão é um modo de recolher o imposto de renda mensalmente, através do livro caixa. E sempre no ano seguinte é feito um ajuste na declaração do imposto de renda da pessoa física, para ver se ele pagou a mais ou a menos do que seria devido, considerando as receitas e deduções que ele teve no ano todo. Nesse ano, 2020, por exemplo, foi declarado o imposto de renda referente às atividades de 2019. Esse é um exemplo de um livro caixa de um mês, nesse caso, janeiro. No livro caixa, o profissional ele informa todas as entradas e saídas de dinheiro que ele teve, ou seja, todas as receitas, recebimentos e despesas, os pagamentos. E os pagamentos podem ser, por exemplo, a fatura de água, o FGTS de uma secretária, o pagamento de um combustível, entre outros. E o imposto de renda ele é apurado somando todos os recebimentos e diminuindo os pagamentos. O detalhe é que nem todos os pagamentos podem ser deduzidos para realizar o cálculo. Existem algumas restrições, como, por exemplo, despesas de locomoção e transporte e despesas com mobilizado. Então, no caso desse livro caixa, desse mês, não poderiam ser deduzidos essa parcela do computador e esse pagamento de combustível. Resumindo aquele livro caixa, nós temos um total de receitas de 17 mil, despesas que podem ser deduzidas de 7 mil e despesas que não podem ser deduzidas de 150, o que dá um saldo do meu caixa, né, que é diferente da base de cálculo do imposto, de 9.900. Eu também posso deduzir o INSS, que também é recolhido no carnê, que nesse caso é do salário mínimo vezes 20%, por ele ser pessoa física, e o número de dependentes. O valor por dependente é de R$ 179,59. Então, nesse exemplo, considerando que ele tenha 2, eu poderia deduzir R$ 379. Feitas essas deduções, eu posso calcular o imposto de renda através de duas tabelas. No Carnê-Leão, no imposto mensal, é essa tabela progressiva mensal. E no ajuste anual, é essa tabela progressiva anual. Então, sempre vamos ter as faixas de base de cálculo, a alíquota e uma parcela que eu posso deduzir para calcular o imposto. Calculando o imposto de renda daquele mês de janeiro, tendo as receitas, deduzindo as despesas, deduzindo o INSS e deduzindo 2 dependentes, a minha base de cálculo seria de 9.500. Então, olhando esse valor na tabela mensal, eu vejo que ela está na última faixa, sujeita a uma alíquota de 27% e uma parcela a deduzir de R$ 800. Então, o meu imposto de renda seria de R$ 1.746,93. No ajuste anual, é possível deduzir mais alguns valores relativos à educação e à saúde. Então, considerando que em todos os meses o livro caixa tivesse os mesmos valores que aquele de janeiro e que o profissional ele tenha deduzido 3.500 de despesas com uma escola de filho e R$ 4.000 com despesas médicas, a minha base de cálculo seria de R$ 106.000. E olhando novamente na tabela, só que dessa vez na tabela anual, também ficaria na última faixa, sujeito a uma alíquota de 27,5% e podendo deduzir R$ 10.432. Desse modo, o imposto de renda calculado com base nessa tabela seria de R$ 18.883,74. Porém, ao longo do ano, nos 12 meses do ano anterior, foi recolhido pelo Carnê-Leão R$ 20.963,16. Então, quer dizer que foi pago a mais R$ 2.079. Então, eu posso restituir esse valor.
É obrigatório apresentar essa declaração quem teve rendimento tributável acima de 28.559, rendimento isento acima de 40 mil e posse de bens no ano anterior, nesse caso 2019, acima de 300 mil. Falando um pouco agora sobre a pessoa jurídica, para abrir uma empresa, o profissional precisa se atentar ao formato jurídico e ao regime tributário dessa empresa. Existem vários tipos de formato jurídico, a gente vai apresentar os mais comuns aqui. Então, é possível, por exemplo, ser empresário individual, onde é apenas uma pessoa constituinte da empresa, só que não há separação de bens entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Há também a sociedade limitada, que é uma das mais comuns, onde tem 2 ou mais sócios, com separação de bens entre a pessoa física e jurídica. Para resolver o problema do empresário individual em relação à separação de bens, foi criada a EIRELI, onde é uma única pessoa também, há separação de bens entre pessoa física e pessoa jurídica, porém o capital social mínimo é de 100 salários mínimos. Ou seja, nesse ano de 2020, onde o salário é de R$ 1.045, para começar essa empresa, a pessoa deveria investir R$ 104.500. E então, para solucionar um pouco isso, foi criada a partir de abril de 2019 a Sociedade Limitada Unipessoal, onde há apenas um único sócio, com separação de bens entre PF e PJ e sem limite mínimo de capital social. Quanto aos regimes tributários, existem 3: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. No lucro real, os tributos são apurados realmente sobre o lucro que a empresa teve. No lucro presumido, é estimado um lucro que a empresa vai ter, com base na atividade que ela presta. Então, no caso de uma empresa que presta serviço de odontologia, presume-se que o lucro será de 32% sobre as receitas, então os tributos vão incidir sobre esse 32%. E no Simples Nacional, os tributos são recolhidos todos juntos, com alíquotas relativamente mais baixas que nos outros regimes, e essas alíquotas são determinadas por 5 anexos, dependendo da atividade da empresa também. Contudo, só pode participar desse regime a empresa que fatura no máximo 4.800.000 por ano. E, para finalizar, nós fizemos um pequeno comparativo, considerando o faturamento de R$ 25.000 por mês, para demonstrar os tributos a serem pagos como autônomo e como pessoa jurídica. Então, de uma forma bem resumida, o autônomo prestando serviço para pessoa jurídica pagaria R$ 6.164 por mês, o autônomo para pessoa física, R$ 6.233, uma empresa no regime do lucro presumido, R$ 4.932, e no Simples Nacional, que poderiam ser tanto no regime do Simples Nacional anexo 3, como no anexo 5, R$ 2.134 no anexo 3 e R$ 4.200 no anexo 5. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos. Esse contato, caso vocês tenham alguma dúvida, pode tirar com a gente. E agradecemos essa oportunidade da apresentação e desejamos também muito sucesso a todos vocês.